paz, meus queridos. Bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão, de meditação, de oração. Você é convidado a ser um combatente na oração hoje. Eu e você precisamos lutar até as últimas medidas das nossas forças. Deus só fará o impossível em nossa vida quando nós fizermos tudo aquilo que é possível com as nossas forças, com a nossa vontade. Se nós nos colocarmos de pé, dispostos a enfrentar, a caminhar. Então eu pergunto, você já esgotou todas as suas forças? E quando isso acontece, o Senhor diz, agora sou eu que combaterei. Queridos, o Senhor se põe a nosso lado para combater em nosso favor. Quem combate é o Senhor. A vitória é do Senhor. É o Senhor que faz. É o Senhor que realiza. O nosso cântico de louvor é oração. É um cântico de libertação. A oração nos conecta ao Pai. Tudo se torna mais claro. Se eu e você louvássemos mais, nós seríamos menos doentes, menos estressados, menos entristecidos. Então não se deixe ser guiado pelos piores impulsos que estão dentro de você. Diante das situações difíceis, não podemos cruzar os nossos braços. Enquanto eu faço o possível, eu não murmuro mais. Eu louvo mais ao Senhor, eu canto ao Senhor, eu avanço trabalhando com esses braços que o Senhor me deu e com o meu coração e o olhar no Senhor. Isso é combater no Espírito, isso é avançar sempre, isso é marchar rumo aos meus objetivos, isso é caminhar crendo pela fé que tudo eu alcançarei. E as trevas não subsistem diante da luz. A nossa alegria é imensamente maior do que qualquer tristeza que pode aparecer na caminhada. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Se alguém tem que contagiar tudo ao seu redor, é você. O demônio perde completamente o seu poder na presença do Espírito Santo. Na presença de alguém que louva, que adora, que engrandece o nome do Senhor. Ele perde completamente o seu poder. Ele se enfraquece, ele se obscurece. Então, meus amados, precisamos recorrer ao Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a avaliar, a orientar, a avançar. Veja o que diz a palavra que falava de Abraão em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, a parte final. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Este era o Deus que Abraão cria completamente. O Deus que dá vida aos mortos, o Deus que chama à existência aquelas coisas com as quais você sonha, as quais você projetou, mas que ainda não existem. Sabe aqueles teus sonhos com Deus? Sabe aqueles sonhos que talvez você já engavetou por medo? Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele chama à existência como se já existisse. Amados, o medo, ele quer te paralisar. E se você der a oportunidade, ele te paralisa completamente. Quer nos fazer desistir dos nossos sonhos ou procrastinar muitas das vezes, mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando Deus domina a tua vida, é Ele que expulsa todo medo que tenta te paralisar, todo medo que quer morar ali dentro de você.
Amados, muitas vezes em nossa caminhada cristã nós seremos desafiados a crer quando ninguém mais acredita. Seremos desafiados a continuar crendo mesmo que o tempo, as circunstâncias, que tudo isso pareça estar contra nós. Uma grande fé não é uma fé que num domingo faz um milagre acontecer e na terça-feira não sabe mais se Deus existe, pois sofreu uma grande perda. Amados, a nossa fé não pode estar oscilando. Num dia nos dispomos a crer em tudo que Deus pode fazer e no outro dia estamos murmurando. Não. Dia após dia, eu e você precisamos ser movidos por fé. Uma grande fé, ela é baseada na perseverança, em continuarmos crendo, em continuarmos avançando, em continuarmos louvando a Deus, mesmo quando a enfermidade chega, ainda que tem falta na nossa casa, ainda que problemas batam na nossa porta, ainda que o medo queira nos paralisar. O nosso desafio não é apenas crer, porque nós temos momentos de altos e baixos. Nosso desafio é permanecermos inabaláveis, mesmo em meio à tempestade. Amados, acreditar e prosseguir acreditando, crer e prosseguir crendo, é ter fé, é ser movido diariamente por fé, indiferente do tempo que leve ou das situações contrárias. Eu e você, nós somos movidos por fé. A caminhada cristã é de fé em fé, de passo de fé em passo de fé. Nós temos tantos sonhos, nós somos filhos de Deus, Ele quer nos ver bem. Por isso, meus queridos, a importância de nos alimentar diariamente dessa palavra poderosa, a palavra de Deus. Pois essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não basta só no domingo eu abrir a Bíblia, é todo dia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Você consegue entender que sem fé não tem cristianismo? Se você é cristão, significa no mínimo que você creu que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Ou seja, então você já tem o que precisa para agradar a Deus, que é a fé. E essa fé pode se tornar inabalável quando ela é alimentada diariamente pela palavra de Deus. Amados, as circunstâncias não podem nos parar. O inimigo não pode nos parar. A tristeza não pode nos parar, porque nós somos movidos por fé num Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que tem todo o poder e autoridade sobre tudo. Mas quando nós duvidamos, quando nós murmuramos, então nós estamos dizendo que Deus não pode fazer todas as coisas, e isso certamente é algo que não agrada a Deus. Quem é movido pela fé, em um determinado momento da vida, chega à porta da salvação que só Jesus pode abrir. Essa verdade é fundamentada na palavra de Deus. Como está escrito ali em João 10, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvá-lo-ei. Em Jesus você terá salvação. Talvez você agora tenha já se deparado com essa porta em sua vida espiritual. Talvez até você tenha hesitado por um momento em atravessar essa porta, em confiar plenamente em Jesus como seu Salvador. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, Ele está pronto.
Ele está disposto para te receber de braços abertos. Ali, se nós abrirmos a Bíblia em Apocalipse 3:20, ele nos lembra, o próprio Jesus tem um recado para mim e para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Aleluia! Que convite incrível Jesus está fazendo para nós. A fé, ela nos capacita a enxergar essa porta, a confiar em Jesus para abrir esse caminho da salvação. Porque Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que ainda não se veem. Mas pela fé eu creio na minha vitória. Pela fé eu creio na minha cura. Pela fé eu creio na restauração do meu relacionamento. Pela fé eu creio na restituição do que foi tirado. Pela fé eu creio na organização das minhas finanças. Amém? É pela fé que eu e você somos capacitados para entrar por essa porta da salvação e continuar caminhando dia após dia na nossa jornada cristã até chegarmos na vida eterna. Então hoje, meus irmãos, eu encorajo você a colocar mais e mais a sua fé em ação, a confiar em Jesus como a única porta de salvação. Deixe que Ele te guie, que Ele te fortaleça, deixe que Ele te transforme enquanto você atravessa essa porta e continua sua jornada de fé. Assim como tantos homens e mulheres na Bíblia foram movidos pela fé, eu e você somos convidados a avançar também, a crer no Deus Todo-Poderoso. Veja, Abraão era chamado pai da fé e um dos grandes nomes de homens de fé na Bíblia, porque nós vemos que Abraão foi chamado por Deus e obedeceu, não questionou. Ele deixou seu lar, sua família, seus amigos e foi para um lugar que ele não conhecia, simplesmente porque o Senhor mandou. E se nós abrirmos a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, vai dizer: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amados, essa saída daquele lugar, de ir para uma terra distante, isso implicou numa mudança radical na vida de Abraão. Se hoje Abraão é conhecido como pai de uma grande nação, Israel, porque naquele momento um homem já velho, imigrando, sem nenhum filho, andando rumo aos seus sonhos, movido pela fé em Deus. E Deus honrou sua atitude de fé. Abraão creu contra toda esperança e apesar de todas as circunstâncias contrárias. Ir para um lugar desconhecido, já avançado de idade. Ele e Sara já eram idosos, mas eles creram na promessa de um filho que Deus lhes fez. E com o passar do tempo, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, lá na sua velhice, no tempo determinado por Deus, no tempo que Deus havia falado para eles. Ao filho que lhe nasceu, Sara, ela deu à luz aquele filho e então Abraão deu o nome de Isaque. Nós podemos ler em Gênesis 21. A fé de Abraão foi testada de uma maneira dura, mas de uma forma admirável. Ele estava disposto a oferecer seu filho único Isaque a Deus. Pela fé, Abraão, quando ele foi posto à prova, ofereceu Isaque.
Aquele que acolheu todas as promessas de Deus, ele estava disposto a sacrificar o seu filho único, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. E então, com todos esses testes, com todos esses desafios, nós chegamos à conclusão que Abraão passou em todos os testes, comprovando a sua fé. Assim somos nós. Assim eu, você, podemos demonstrar a nossa fé confiante, obediente e não vacilante em Deus. Com a fé podemos agradar e adorar a Deus, nos relacionar com Ele, ter uma comunhão íntima com Ele e ouvir a sua voz, como fez Abraão. Quem tem fé adora a Deus em todos os momentos da sua vida e não apenas naqueles momentos favoráveis em que estamos saltitando de alegria. Devemos crer e amar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz em nossas vidas. As circunstâncias, meus queridos, elas não podem influenciar a nossa adoração a Deus. Devemos adorá-lo de manhã, de tarde, de noite, em espírito, todos os dias da semana. Se você ouvir um sim, adore a Deus. Se você ouvir um não, continue adorando de igual maneira. Se você ouvir um espere, adore a Deus, pois somente Ele é digno e sabe o que é melhor para nós, sabe o tempo exato de acontecer cada um dos nossos projetos e sonhos. Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus, à voz de Deus. Às vezes Deus pode dizer: agora não, porque ainda não é o momento certo de recebermos aquilo que estamos esperando. Ele sabe todas as coisas, por isso eu e você podemos ficar tranquilos e não ficar tão ansiosos por querer resolver todas as coisas com a força do nosso braço. Lembre-se sempre disso. Aconteça o que acontecer, Jesus nunca fica indiferente à nossa fé. A fé em Deus deve estar acima de todas as circunstâncias contraditórias, das críticas dos outros, da rejeição, da perseguição. Assim fez Noé. Noé apegou-se a Deus, andava com Ele, por isso creu e obedeceu no que Deus lhe ordenou. E então nós vemos que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, meus queridos, que exemplos que nós temos de homens, de mulheres na Bíblia, se nós analisarmos mais profundamente, que foram movidos em suas vidas por fé, agradaram a Deus e foram honrados por Deus. Então disponha-se também a andar com Deus na sua jornada de vida, de planos, de sonhos, pela fé. Isso vai fazer toda a diferença em você e na sua família. Se nós olharmos para a vida de Josué, todas as conquistas dele sobre os inimigos de Israel podem ser comparadas com as batalhas que eu e você enfrentamos nas nossas vidas. A vitória de Josué, ela foi obtida pela fé, assim como acontece a vitória do cristão. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 João 5 que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mova-se pela fé, tenha fé inabalável, porque a Bíblia ainda afirma para nós que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Tenha fé nessa promessa. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus em todas as situações. A palavra não diz em algumas, mas ninguém pode ser declarado
vencedor de alguma coisa se ele não enfrentar algumas lutas, alguns desafios, alguma competição ou disputa. É por isso que nós temos alguns desafios na vida. Neste mundo, a palavra nos diz que nós vamos ter lutas, vamos ter aflições, vamos ter desafios, mas se nós temos fé e estamos firmes em Jesus, sabemos que a vitória já é nossa. Amém? Você crê nessa palavra? Então, meus amados, que a palavra de Deus seja uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho. Que a fé, que o seu movimento seja sustentado pela verdade da palavra de Deus, levando-te cada vez mais perto da presença do Senhor. Amados, crer é loucura. Crer que tudo que nós estamos almejando é loucura, e é por isso que eu e você somos loucos, loucos por Jesus, loucos por sua presença, somos o povo da cruz. Então, meu irmão, minha irmã, tome essa decisão, mova-se pela fé, permita-se ser movido pela fé em nome de Jesus. E você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você consegue confiar nessa palavra? Você consegue tomar posse dessa palavra? Então diga amém. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. A partir de hoje, em todas as circunstâncias, eu serei movido por fé. Amém?